Bom dia, pessoal. É, a gente esperou 10 minutinhos para que dê tempo das pessoas entrarem, né? Quanto maior número de pessoas, acho que vai ser mais interessante esse nosso bate-papo. Então, agradeço a paciência daqueles que já estavam e todos que entrarem de agora em diante, sejam muito bem-vindos. Eu sou o Fábio Bacher, vou me apresentar em breve, mas quero aqui já deixar registrado o meu agradecimento à Pamela, ao Luiz, que é o CEO da Oralsim, a Pamela que organizou todo esse evento, nos apoiou em tudo isso. E para nós da Medens é uma alegria muito grande dar esse primeiro passo, esse passo inicial da nossa entrada à Medens como uma marca homologada. Né? Foram muitos anos de batalha, de trabalho para chegar nesse momento que me deixa bastante orgulhoso e contente. Tá bom? Então, a gente vai começar. Eu vou fazer uma apresentação. Meu objetivo de hoje é muito mais um kickoff, um primeiro passo, um começo, uma iniciação de uma parceria profícua e longeva, onde seja bom para os dois lados. E eu quero primeiro apresentar a Medens, vou fazer uma breve apresentação, vou falar rapidamente de produto, né, alguns diferenciais técnicos, prometo não ser muito técnico, e depois vou falar da parceria comercial, e aí a gente abre para um bate-papo, para uma pergunta, aquilo que vocês entenderem ser necessário. Tá bom? Fiquem bem à vontade. Vocês que estão assistindo pelo YouTube, quem quiser fazer pergunta, fiquem à vontade, é só colocar nos comentários. Alguém aqui da equipe da Medens me passa e eu vou interagindo com vocês. Tá legal? Então, fazendo agora a minha apresentação formal, eu sou o Fábio Bacher, eu sou o CEO da Medens, sou dentista de formação, sou implantodontista, tenho especialidade em implantodontia, mas ao longo da minha vida profissional, eu tive mais experiências administrativas e não era o foco clínico, embora eu tenha bastante experiência clínica porque meu pai e meu irmão, né, aqui é a Clínica Nato, que é Núcleo Avançado de Terapia Odontológica, é o consultório deles. Então, como eu tenho um pai e um irmão dentistas e também implantodontistas, isso possibilitou que eu tivesse uma atividade clínica e eles ministravam cursos de implante. Né? E nessa ministração dos cursos de implante, permitiu que eu tivesse uma atividade clínica nos momentos de curso, sem comprometer a minha atividade administrativa. Então, apesar de estar voltado para a área administrativa, tenho experiência clínica, de modo que se algum de vocês tiverem algum questionamento, alguma pergunta técnica, boa parte delas eu consigo responder. Além disso, a gente está no implante, eu falo a gente em nome da minha família, há muitos anos, né? Meu pai é um dos primeiros 10 implantodontistas do Brasil. Então, quando o Brennemark descobriu a implantodontia lá atrás, né, lá na final da década de 80, e essa terapêutica começou a se difundir pelo mundo, não existiam os especialistas. Eu não sei se algum de vocês é dessa época, conheceu, mas antes eram os implantes agulhados, implantes justa-ósseo, que eram conhecidos como os implantes convencionais. Como meu pai vem dessa época da implantodontia convencional, fazendo lâmina de Lincoln, justa-ósseo, agulhado, o CFO deu o título de implantodontista para 10 pessoas, e ele é uma dessas 10. A partir dessas 10, os cursos foram sendo formados, depois as faculdades criaram as pós-graduações, os mestrados e doutorados, né? E aí esse ecossistema implantodôntico foi sendo desenvolvido, do qual eu participo desde antes de entrar na faculdade. Eu já acompanhava meu pai nos cursos e no consultório, né? Então a implantodontia faz parte do nosso dia a dia e também sei que faz parte do dia a dia de vocês, né? Como a número 1 de implantes no Brasil,
e isso, para mim, é o casamento perfeito, e eu vou tentar demonstrar as vantagens pela escolha, pela eleição da Medens, tá bom? Então, eu sou o Fábio e venho aqui falar em nome da Medens. Tá bom, mas quem é a Medens? A Medens é uma empresa nova, a Medens é de 2020, mas ela tem uma experiência de 20 anos, porque ela é a junção ou ela é a fusão de duas empresas. A Aliage, que certamente vocês conhecem as suas marcas, talvez não conheçam o nome Aliage, mas a Aliage é a empresa que é dona de todas essas marcas. Saevo, D700, Guinatos Internacional, Denimed é uma marca da Argentina, da Biatlantis. Dentro aqui da Dabi tem a linha do Eagle. Então, Eagle tem scanner, tem panorâmico, tem tomógrafo, tem tele. Então, a rede, o portfólio de produtos da Aliage é bastante vasto e certamente vocês têm mais de um equipamento de uma dessas marcas, porque a Aliage é bastante conhecida e tem uma participação de mercado muito relevante. Por outro lado, tem a Enfios, que é a empresa exclusivamente de implantes, que é da onde eu venho. Enfios é com M de Maria, porque é uma contração de Embaxera e Filhos. Eu sou um dos filhos, como já falei, meu irmão também é dentista, meu sobrinho é dentista, minha cunhada é protética, minha irmã é enfermeira. Então, ali é a família toda trabalhando com odontologia, e almoço de domingo não tem outro assunto a não ser odonto, implante, paciente e assim por diante. A junção da Aliage com a Enfios nasceu a Medens, e a Medens passou a administrar o portfólio da Aliage, que é o PROS, e a gente descontinuou os implantes PROS e hoje comercializa os componentes protéticos PROS. E veio o Colosso e Novo Colosso, que era a linha de implantes da Enfios. Então, a Medens hoje tem duas linhas de implantes. A linha de implantes que veio da Enfios, Colosso e Novo Colosso. Aqui, Colosso e Novo Colosso é só uma diferença de encaixe. Colosso é HI, Novo Colosso é HE e Cone Morse. E também tem toda a linha da PROS. E por isso que eu falo que a Medens é uma empresa nova com um know-how muito grande. Não só o know-how de implante, que vem da Enfios, e também da PROS, obviamente, que o PROS teve uma experiência longa sobre os implantes, mas a Aliage tem 80% do mercado de cadeiras, né? Isso dá uma capilaridade muito grande, isso dá uma abrangência muito grande, a gente consegue chegar em muito mais dentistas, né? A Medens, a parceria entre Enfios e Aliage é a soma dessas duas características, todo o know-how de implante associado a toda essa força comercial, essa presença nacional que tem a Aliage, a capilaridade, não só no Brasil, como no mundo. E isso faz com que a Medens tenha um potencial brutal de crescimento. Tá bom? Aqui é um pouco a história da Medens. Eu vou passar rapidamente para aqueles que já estavam aguardando, com certeza já assistiram. Peço desculpas por ser repetitivo, mas alguns entraram agora e a ideia é passar esse rápido vídeo institucional. Essa é a planta da fábrica, ela está em Ribeirão Preto. Os implantes são feitos nessa planta, que é a mesma planta que fazem as cadeiras, os tomógrafos, montam os scanners, então é uma planta bem legal. Estão todos convidados, a gente pode inclusive agendar um treinamento. Aqui tem um anfiteatro de 200 lugares, que é bem bacana, e a gente pode fazer um trabalho para vocês conhecerem, porque eu acho que é interessante vocês conhecerem não só a fábrica de implante em si, mas a fábrica como um todo é interessante. Eu vou passar o vídeo e na sequência eu volto a conversar. Pautada na valorização das pessoas, foco no cliente, inovação, transparência e geração de valor, a Aliage leva produtos com tecnologia de ponta a todos os mercados em que atua através das suas marcas. Sua expertise, adquirida desde 1946, a consolidou no mercado odontológico no Brasil, em toda a América Latina e nos mais de 150 países onde está presente.
Com mais de 900 colaboradores, distribuídos em sua matriz em Ribeirão Preto, Comunidade Fabril na Argentina, 9 escritórios comerciais distribuídos pelo Brasil e um no México, a Aliage produz dezenas de milhares de produtos nas categorias de imagem, peças de mão, biossegurança, periféricos e implantes, além de ser a única empresa fabricante de tomógrafos odontológicos em todo o Hemisfério Sul. Somando-se a tudo isso, a rede de parceiros da Aliage é composta por mais de 500 pontos de vendas e de assistências técnicas, que juntas de sua equipe própria, são responsáveis por garantir excelência no atendimento e serviços prestados aos seus clientes desde a venda, entrega, montagem, testes, pós-vendas e assistência técnica dos equipamentos. Com muito trabalho e dedicação, vamos superar a produção de mais de 25 mil cadeiras odontológicas e assumir a posição de maior fabricante mundial. Para comemorar esta conquista, é com muito orgulho e responsabilidade que apresentamos o selo Global Number One. Cada um de nossos parceiros tem uma importante participação nessa grande conquista, sendo essenciais para que chegássemos até aqui e continuarão sendo para que juntos sigamos crescendo cada vez mais, oferecendo melhores possibilidades de negócios a todos e proporcionando centenas de milhares de sorrisos no Brasil e no mundo. Legal. Eu não quis dar nenhum spoiler, mas, como vocês viram aí no vídeo, é a maior fábrica de implantes do mundo, né? São 25 mil cadeiras que foram feitas no ano passado. Assim, é muito legal, é bem interessante conhecer. Aqui alguns números, só para vocês terem noção. Então, aí a Medens nasce em 2020. Se vocês estão lembrados, a gente assina o contrato em janeiro de 20, 18 de março de 2020, lockdown. Então, começou a Medens, aquela euforia, tudo novo, agora vai, agora vamos mudar e tal. Parou tudo, pandemia, rever, planeja, tudo mais. 2021, teve aquela ideia da nova onda, se vai ou não vai, mas em 2022, já com todo esse histórico superado, né? A Medens teve aí 60% de crescimento, nós aumentamos a capacidade produtiva, então, da quantidade de máquinas inicial, a gente aumentou em 50%, 90% dos nossos clientes indicam a Medens, e a gente quer manter esse NPS junto à rede de vocês. A gente vai sempre dar o nosso máximo no atendimento, porque esse é nosso diferencial, é a excelência no atendimento. 150 horas de treinamento, então, desde já, eu deixo à disposição, é claro, como eu falei, hoje é um passo inicial, é nos conhecermos, é apresentar a Medens para o grupo, não é? Mas ao longo do tempo a gente já tem até agendamentos com a Pamela, né, da parte técnica, falar um pouco dos implantes, do kit cirúrgico, dos componentes protéticos, das indicações, fluxo digital, utilização, tem todas os assuntos técnicos que nós iremos abordar, justamente para dar toda a informação necessária para que vocês façam o melhor trabalho possível usando o nosso material. Mais de 100 horas de eventos, 70 horas em cursos e 200 novas parcerias, né? Como eu falei, a abrangência da Aliage foi fator fundamental para a formação da Medens, e certamente essas 200 novas parcerias vieram desses contatos e desses clientes Aliage que hoje também utilizam Medens, assim como a nossa parceria Coral Sim. O forte da Medens é linha de pesquisa científica, então, para mim, esse é o ponto principal, é o que vai dar mais credibilidade, né? Porque não só pelas pesquisas feitas, mas pelo corpo científico que eu vou apresentar a seguir. A Medens nasce de uma tese de doutorado, a Medens não, os nossos implantes, a Medens nasceu da fusão, mas o primeiro sistema Colosso é a tese de doutorado do meu pai. Aqui a gente tem os principais trabalhos publicados,
justamente para que dê esse suporte, gere essa confiança, né? A gente nasce de um trabalho científico, o primeiro sistema Colosso é a tese dele. A partir desse momento, a gente começa a desenvolver análises e avaliações para melhorias com esse time de pesquisadores. Estevam Bonfante é um nome muito forte, é da USP de Bauru. Ele é protesista, então toda a parte de prótese, componentes, digital, tudo passa pela avaliação dele. Paulo Guilherme é da Universidade de Miami, ele trabalhou por muitos anos na Universidade de Nova York. Ele é um dos caras mais citados em publicações de implantodontia, então o PG tem assim um background muito grande. E por que eu falo da credibilidade? Porque esses pesquisadores não são pesquisadores Medens, não é um mestrado que ele fez porque ele é usuário Medens e acabou usando o nosso produto para fazer uma avaliação A, B ou C. Eles são pesquisadores profissionais, né? Eles pesquisam para uma série de empresas, para as maiores empresas, e entre elas a Medens. Então, a metodologia que eles usam, a forma, a confiança dos dados, dos números e etc., está justamente ligado a esse grupo, que é um grupo de muita relevância na implantodontia, que a Medens também faz parte. E aí, o William Zambuzzi, ele é biólogo de formação, ele é da Unesp de Botucatu, e o William é quem faz todas as análises celulares, né? Análise celular, seja ela de tecido duro, de tecido mole, de respostas das mais diversas formas, é ele que nos apoia, nos ajuda com todas essas avaliações. Então, esse é o time de pesquisa, né? O nosso comitê científico, que a gente preza muito, investe muito, que justamente é a pesquisa que nos diferencia, né? Toda pesquisa tem dois objetivos. O primeiro, uma previsibilidade, né? Se eu trabalho com produtos da área da saúde, eu não quero saber o resultado, eu não quero usar o produto sem ter uma previsibilidade do resultado. O que dá essa previsibilidade é justamente as pesquisas que são feitas, que é uma pré-avaliação do resultado que vai ter. O segundo aspecto, as pesquisas podem ter também, né, não como fator principal, mas um pano de fundo secundário, é o suporte jurídico. Então, à medida que vocês possam ser questionados pelos seus pacientes, e isso hoje não está relacionado a um trabalho de qualidade ou não, é cada vez mais comum, né, o paciente ter uma expectativa X, às vezes o caso dele tem uma limitação técnica, mas não atendeu aquela expectativa, ele fica alterado, ele acaba entrando com alguma demanda jurídica, e a Medens tem como dar suporte em termos, em algumas situações específicas. Claro, quando ele questionar o produto, a gente não consegue dar suporte em relação à técnica, porque a técnica é do profissional, mas se o produto for questionado, a gente tem bastante material para suportar vocês nesse sentido, tá bom? Então, aqui é o que fortalece, é a materialização, é o que tangibiliza a nossa qualidade, a nossa preocupação com o resultado, com previsibilidade e com assertividade. Então, fiz um overview do quem sou eu, quem é a Medens, o pilar principal, pesquisa, fundamento, credibilidade, e agora a gente vai entrar um pouquinho nos produtos, um en passant, para que todo mundo tenha noção. Então, aqui a gente tem os implantes Cone Morse, e esse é um diferencial muito grande que nós temos com a parceria da Oralsim, justamente porque o mesmo preço do HE é do Cone Morse, tanto para os implantes quanto para os componentes, porque muitas vezes a gente vê as negociações, né? Claro, já participamos de dezenas delas, as negociações em alguns momentos são: eu vou dar desconto no implante e dou uma subidinha no componente, eu abaixo o componente e subo o implante. Então, sempre tem essa troca, e nesse sentido a gente acabou desenvolvendo dentro dessa parceria, e isso nos colocou na posição de um parceiro estratégico, né? Os implantes e componentes HE e Cone Morse têm o mesmo preço. Para que isso? Para que a indicação seja técnica.
e vocês não tenham a indicação financeira, que faz parte, não estou fazendo nenhum juízo de mérito, eu só estou dizendo que, às vezes, a indicação financeira faz o Conimorse, porque esse caso está apertado, a gente precisa dar desconto, e aí isso pode gerar consequências clínicas, como, por exemplo, soltura de parafuso. É claro que nos implantes unitários, implantes HE, soltam muito mais parafusos do que implante Conimorse, né? Então, essa indicação técnica para que o paciente tenha o melhor resultado e a gente consiga escolher o melhor para o paciente, porque no final, essa nossa parceria é uma parceria de associação para fazer o melhor atendimento possível aos pacientes, que são os portadores dos nossos produtos e, por fim, os receptores dos serviços de vocês, né? A nossa soma não tem outra função a não ser atender da melhor forma possível os nossos pacientes, porque no final é o paciente que vai usufruir dos benefícios e, por contrapartida, indicar mais pacientes para vocês, a clínica ser mais bem avaliada e vocês usarem mais implantes, fazerem mais implantes e a gente vender mais implantes para vocês. Então, num primeiro passo, eu acho que essa equalização de preços em tipos de implante é um grande diferencial. Eu não vou entrar no mérito aqui dos componentes, mas a gente tem todos os componentes, próteses cimentadas, próteses parafusadas, UCLAs, mini pilares, O-rings, isso numa outra oportunidade eu vou tratar. Aqui eu vou tratar dos principais diferenciais. Então, o nosso implante tem um cone de 10 graus. Aqui vem um ponto, ele não é compatível com os implantes que vocês usam hoje, que são Neodent e Sim, né? Um tem 11,5, o outro tem 16. As duas marcas têm as duas medidas, né? Tem um intercâmbio aí de medidas sobre isso. Aqui o nosso tem 10 graus, é um ângulo um pouco mais fechado, priorizando um pouco mais a estabilidade, porque a gente desenvolveu uma forma de reversão para isso. Então, o fato do nosso cone ser mais fechado, que dá uma maior estabilidade e direciona a força no longo eixo do implante, não vai ser um problema, porque eu consigo tirar ele depois. E aí também temos um outro diferencial, que é o linha zero. Aqui, em termos de macroestrutura, ápice, eu vou deixar todas essas características técnicas para um bate-papo futuro, quando a gente falar mais profundamente do produto. Tá bom? Então, os dois pontos que eu quero enaltecer é essa situação da reversibilidade, que todos os nossos parafusos são parafusos passantes, né? O parafuso atravessa o componente, porque quando eu precisar remover esse componente, eu consigo remover o componente, desculpa, ter acesso a esse passo de rosca aqui que tem dentro dos componentes da Medens. E aí, com esse pilar que chama saca-pilar, né? Esse parafusinho aqui que vocês estão vendo no meio, ele vai bater no fundo do implante, ó, e jogar o componente para fora. A chave que aciona é a chave 1.2. Eu instalo o parafuso, ponho a chave 1.2. Ao rosquear bidigitalmente, eu já sinto e percebo a soltura do pilar. Então, eu tenho reversibilidade mesmo num componente de 10 graus que tem uma maior estabilidade. Então, isso é bom dos dois lados. E hoje, eu vou me dar o direito de falar o nome da marca, né? Porque é um ambiente fechado, estamos numa live restrita para os parceiros, e todos são membros do Oralsim, seria a característica do implante da Neodent, que é o Gran Morse. Mas, certamente, quando eu apresentar o preço para vocês, eu tenho certeza absoluta que vocês pagam muito mais no Gran Morse do que pagarão no nosso implante, com a mesma característica, com a mesma facilidade e praticidade clínica. Um segundo aspecto é o nosso linha zero, né? O que é o nosso componente linha zero? É quando eu usei o Conimorse, por algum motivo aquele osso reabsorveu, e ao usar o pilar Conimorse, eu acabo ficando com uma cinta exposta. Não necessariamente uma exposição direta, mas às vezes uma coloração indireta, né? Tá por baixo ali da gengiva, o paciente reclama, tal. Então, nesses casos onde o componente protético não oferece o melhor resultado possível, a gente tem uma opção de componentes que vai encostar na cabeça do implante. Ele deixa de ser um componente Conimorse
e ele passa a ser um componente HI. O HI vai encostar, ele é assentamento e o outro é emergência, né? Então, os componentes de HI vão assentar na cabeça do implante e permitir uma solução estética melhor do que os componentes Cone-Morse. Então, percebam que o implante é exatamente o mesmo, é só uma família de prótese que vai ter o contato de assentamento justamente para permitir um perfil de emergência melhor quando o Cone-Morse não permitir a melhor solução estética. Então, isso dá confiança para o dentista usar o Cone-Morse em algumas situações, sem a necessidade de jogar o implante muito lá para baixo, porque isso tem algumas outras implicações clínicas que a gente vai falar a seguir, numa outra oportunidade, né? Implantes de hexágono externo, de novo, todos os componentes protéticos, aqui estão os convencionais, porque também a gente tem tudo do digital, então aquela unidade que já está preparada para o digital, scanner, fresadora, impressora, tudo que vocês precisarem do digital, a gente também tem, né? Então, aqui são os principais componentes, não vou entrar de um por um, mas todos de prótese cimentada, parafusada, os UCLAs, direto na cabeça do implante, os mini pilares retos e angulados, a gente tem todas as soluções. Nunca tivemos um caso que não tenha sido solucionado, né? A gente tem solução para qualquer caso clínico. Aqui, as mesmas características, né, de macrogeometria do ápice, que eu trato tecnicamente num outro momento, mas os dois principais diferenciais é o mesmo hexágono e o mesmo parafuso que permite a técnica switching. Aqui o torque interno já não é um diferencial, mas eu gosto sempre de fazer essa observação, porque o hexágono de instalação não compete com o hexágono da prótese. Sobretudo em próteses unitárias, isso pode fazer alguma diferença na eficiência do encaixe, tá bom? Só que agora, o Cone-Morse tendo o mesmo preço, não faz sentido fazer próteses unitárias com HE, né? Porque o encaixe é menos eficiente. Então, vou detalhar um pouquinho essas duas características, hexágonos e rosca, e o mesmo parafuso. Então, das marcas que vocês utilizam, os hexágonos são diferentes entre si. O implante 3,5 tem um hexágono, tem um hexágono, o implante 5 tem um hexágono, né? No nosso implante, todos são padrão 4.1. Se vocês pegarem os implantes 4.1, né, o dente sim, é o mesmo padrão, né? Aí a gente pegou o padrão 4.1, replicou no 3,5, replicou no 5. Então, os hexágonos dos implantes são os mesmos em altura e diâmetro, assim como os parafusos. Eu não tenho só, desculpa, um parafuso para o 3,5, um para o 4, um para o 5. O mesmo parafuso do 3,5 eu posso usar no 4, eu posso usar no 5. E isso é uma praticidade clínica brutal. Mas quando eu falo praticidade clínica, eu não estou falando só do dentista, eu estou falando do conjunto, porque a staff que apoia o dentista também tem um treinamento menor, porque é mais fácil ela identificar um parafuso do que 3. Eu não perco sessão clínica porque o parafuso que eu tenho é o do 4 e o implante é o de 3,5. Ah, o que eu pedi é o um, chegou o outro. Eu sempre consigo atender o meu paciente com o material que eu tenho, né? Então, isso para a operação faz muita diferença. Ainda mais vocês que são uma operação de escala, né? O cara que faz 1, 2 implantes no mês, beleza, ele sente menos essa praticidade. Ele vai sentir de uma outra forma, que é a praticidade do aprendizado, né? Ele não precisa conhecer tanta coisa para trabalhar bem com o sistema. No caso de vocês que têm escala, isso reflete diretamente no resultado, porque no final o que a gente vende é tempo. E se eu gasto menos tempo para fazer a mesma coisa, eu estou melhorando o meu resultado final, né? E resultado final, lucro líquido, é o que faz as clínicas serem mais duradouras ou menos. Empresa que não dá lucro, fecha. Então, isso ajuda, é um fator decisivo? Claro que não, mas ele é mais um dos fatores, né? Não tem uma bala de prata, porque se tivesse uma bala de prata, toda a clínica daria lucro. Falar, se fizer tal coisa, você vai ter resultado, né? Não, é uma soma de eficiências que levam a um melhor resultado.
E essa situação de praticidade clínica é um dos aspectos de melhorar a eficiência da operação, tá bom? Então, o mesmo parafuso e o mesmo hexágono nos implantes de hexágono externo trazem uma praticidade clínica maior. Aqui é o nosso kit cirúrgico, que segue o mesmo foco da praticidade, né? O mesmo kit atende a todos os componentes, a todos os implantes. Não tem o kit do curto, do longo, do HE, do HI, 3, 4 kits. Eu tenho que ter esterilizado tudo isso. Comecei a fazer um planejamento para um tipo de implante e precisei mudar. Eu não preciso ver se o kit está disponível ou não está. O kit é o mesmo. Além disso, no nosso kit já vem as chaves do protético. Por quê? Porque a gente só tem uma chave. Outra praticidade para o todo. Eu não tenho chave de fenda 0,9, 1,2 e 1,4. Todos, tapa implante cicatrizador, parafuso de prótese, parafuso de transferência. Se for para uma exposição, o seu kit protético é uma chave. A chave 1,2. Se for posterior curta, se for anterior longa, se for protocolo, as duas, né? Duas chavinhas na mesa, pinça, espelho, explorador. Faço exposição de qualquer caso, porque não tem essas variações de chaves. Por isso que a gente fala que o nosso kit é cirúrgico e protético, porque as chaves já acompanham. Claro, quero comprar uma chave extra que não é de montagem, a gente tem. Tudo que for necessário para melhor aproveitamento da operação de vocês, a gente tem. Eu só estou dizendo o conceito da praticidade, onde todos os hexágonos são de 1,2. Então, sempre vai ser curto, médio e longo. E aqui também mais um diferencial. Eu ia tentar numerar, mas eu já nem lembro que número a gente está. O nosso kit vem com encaixe de contraângulo e encaixe quadrado. No mesmo kit, você opta. Eu quero pôr com a mão, com a catraca, ou eu quero pôr com o contraângulo. É profissional. Nós damos a condição para que essa escolha seja feita. Você não precisa de uma chave diferente, você não precisa pedir a parte, faz parte do kit protético. Do kit cirúrgico e protético, porque é a mesma chave. E aqui estão todos os intermediários dos implantes. Implantes Cone-Morse, eu vou colocar com esses intermediários, né? Longos, médios e curtos. Implantes HE com esses intermediários. Se atentem que ter uma colinha, ó. Cone-Morse é o 2.0, é o tamanho do hexágono lá embaixo de inserção. Então, tem um 2.0 aqui. 2.1 HE, tem um 2.1 aqui. Por que eu falo isso? Porque quando for montar o kit, tem que respeitar essa ordem, né? Se a auxiliar que lava e monta o kit inverter essas peças, vocês acabam tendo alguma dificuldade no transoperatório. Já nos apresentamos, vocês conhecem um pouquinho mais sobre os nossos produtos, sobretudo os diferenciais. Eu tentei trazer aqui o que mais nós nos diferenciamos dos materiais que vocês utilizam hoje, e a condição comercial é simplesmente muito agressiva para que vocês tenham essa competitividade junto ao mercado, né? Então, como eu já havia dito, tanto os implantes HEs como os implantes Cone-Morse vão sair por R$ 54. E aqui eu trouxe alguns preços, não todos, mas alguns, para mostrar que não tem uma pegadinha de abaixa no implante e sobe no pilar, né? Tanto dos pilares Cone-Morse quanto os pilares HE têm essa mesma condição, e os implantes a R$ 54. Fora isso, nós ainda temos, né? Se vocês entrarem em contato com a Vanessa, que é a nossa a pessoa quem vai atender vocês, ainda a gente consegue fazer alguns pacotes. À medida do volume de consumo, a gente consegue incluir kit. Tem um pacote que chega até 4 kits para vocês, de modo a subsidiar esse início dessa parceria, esse começo dessa troca. Eu sei que toda troca é dolorida, é difícil, é uma decisão técnica, administrativa e financeira, né? Mas, sem dúvida, se vocês pensarem a médio prazo, não precisa nem ser a longo, a médio prazo, o valor desses implantes e componentes justificam a dificuldade da troca, porque vai trazer um resultado muito melhor para vocês, né? À medida que vocês façam muito implante,
Quem mais faz, certamente essa diferença é ainda maior. E parte do que hoje vocês gastam em implante, vocês podem gastar em marketing, podem gastar em divisão de lucro, podem gastar em outras necessidades que a clínica precise, tá bom? E é isso que nos tornou um parceiro estratégico da rede, para que vocês não saiam dos homologados para buscar condições excepcionais, muito agressivas, para que vocês tenham essa possibilidade dentro da estrutura de vocês, tá bom? E a Medens é esse parceiro. Na Medens você encontra, fiz um resumão aqui para a gente encerrar, tá bom? Treinamento e suporte, comentei com vocês, faz parte dos nossos pilares estratégicos, né? A gente até tem planejado as lives com a Pamela até janeiro. A gente já tem 4, 5 lives planejadas aí com vocês. Nível de atendimento, suporte, parceria próximo do negócio. Não só vocês vão ter uma atendente exclusiva, que é a Vanessa, como a Gisele é gerente e vai estar exclusivamente focada nessa operação, né? É entender a necessidade de vocês, a gente quer estar muito próximo de vocês, por motivos óbvios, pelo próprio volume que vocês representam, a gente entende que requer toda uma atenção para entender o modelo e a gente atender às necessidades de vocês. Centenas de milhares de casos clínicos, a Medens já tem mais, somando Medens e Enfios, né, porque o produto é o mesmo, a gente já tem mais de 1 milhão de implantes instalados, isso dá um background muito confortável, a gente não está começando agora, de novo, estamos no mundo implantodôntico há bastante tempo, tanto eu, desde o meu pai, meu irmão, tivemos curso São Paulo, Itu, Campinas, Sorocaba. Então, assim, o background é bastante sólido, realmente. Dezenas de estudos científicos, está lá o caderno, que depois a Vanessa pode encaminhar para vocês. Know-how de representatividade na odontologia mundial, aliás, está entre as maiores empresas do mundo no ramo odontológico. Então, é o know-how com a estrutura, com a credibilidade, com essa capilaridade que a Liage traz. Praticidade, tentei demonstrar que todo o nosso desenvolvimento, eu brinco que e não é brincadeira, não, eu só reforço que é de implantodontista para implantodontista, né? Porque alguns desenvolvimentos devem vir da engenharia, sem dúvida, mas ele não conhece a prática clínica ali, não teve à frente de um atendimento implantodôntico. Então, como a nossa história é de implantodontia, é de implantodontista para implantodontista. As facilidades em implementar o sistema, vocês vão ver que é muito prático, todo o apoio que vocês precisarem, estaremos à disposição, não tem grandes aprendizados como alguns sistemas, né, que são mais complexos, tem 3, 4 modelos de implante para HE, 3, 4 para cone Morse, quando é um, quando é outro. No nosso caso, não, é bastante simples. Economia de tempo e dinheiro, porque já comentei, a gente vende nosso tempo, né? Como dentista, o que a gente vende é tempo, e quanto menos tempo eu gastar para receber o mesmo dinheiro, mais eficiente eu estou sendo, e eficiência quer dizer lucro. Preços e prazos competitivos. Sem dúvida, esses preços são bastante agressivos e vai fazer, um dos objetivos, né, que façam vocês repensarem a parceria de vocês, justamente porque isso, no médio prazo, com certeza faz uma diferença relevante financeira. Tá bom? Isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. A Medens tem tudo o que você precisa para a sua clínica ter ótimos resultados com implantes, tanto resultados clínicos, operacionais e financeiros. Tá bom? Então, agora eu fico aberto a alguma pergunta, algum questionamento. Esse QR Code, quem quiser apontar aqui, vai cair direto no WhatsApp da Vanessa, que é a nossa consultora de vendas exclusiva para o grupo de vocês. Então, ela já está online. Quem quiser conversar com ela, pedir proposta, entender o volume de consumo para ver o que pode ser feito,
Vanessa está inteira à disposição de vocês para a gente começar essa parceria com o pé direito, e a Medens, num curto espaço de tempo, vai ser o maior parceiro da Oralsim. Tá bom? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Fico à disposição para qualquer pergunta, qualquer ponto que não tenha ficado claro. Vou ficar aqui mais alguns minutinhos à disposição de vocês. Obrigado, pessoal. Bom almoço, bom dia para todos. O Rafael já me passou aqui que tem duas perguntas. Então vamos lá. Ricardo perguntou: cheguei agora, qual é o cone Morse compatível com Neodente? Não temos, Ricardo, o cone Morse compatível com Neodente. O nosso cone é de 10 graus, Neodente é 11,5, 16. Mas o nosso tem a reversibilidade, assim como o de 16, que é o Gram Morse deles, tem, por um preço muito mais acessível. Segunda pergunta: a superfície é duplo ataque ácido com jateamento? Sim, é um ataque ácido com jateamento. Não são dois ataques ácidos. É o mesmo ácido em dois momentos diferentes. No momento 1 é para uma limpeza, momento 2 é para uma harmonização após o jateamento. Por aqui. Humberto Manuel da Silva perguntou qual é o parcelamento. Depende, Humberto. A gente fez um parcelamento progressivo. À medida que o valor da compra aumenta, o número de parcelas também aumenta, né? Então, não é uma parcela única, mas é uma parcela, é um parcelamento progressivo. Também perguntaram se tem consignado. A gente vai tentar trabalhar sem consignado. A nossa experiência com consignado não é boa. Nós já trabalhamos por muitos anos com um sistema de consignado e é comum problema no fechamento. Aí, quando vai fazer a devolução, não era essa quantidade, não foi isso que eu usei. Então, gera muito atrito para uma situação que às vezes a diferença é só os 30 dias do prazo de pagamento, né? Mas à medida que essa parceria evolua, esses 30 dias não representam nada, porque ao passar do tempo, né, vocês vão ter lá as 3 parcelas, 5 parcelas, 8 parcelas, tá? Dependendo do que foi parcelado. Então, assim, a gente tem até um sistema para acompanhar, mas a gente não recomenda. Seria o último caso, uma situação de consignação. Só por uma. A gente tem que ter a percepção de que o controle vai ser muito bem feito. Porque se esse controle não for muito bem feito, é certeza de uma briga futura. Porque fica, não foi isso que eu usei, vocês não me mandaram isso, foi fechado errado, essa quantidade não era essa, e isso é um problema no médio prazo, né? No começo é bom, mas a hora que devolve aquele material, vamos fazer a recontagem, ou vai lá em loco fazer o fechamento, sempre gera um desgaste, que a gente quer evitar. Fiquem à vontade, pessoal. E também tem o QR Code nos envios que nós fizemos. Vocês já têm os nossos WhatsApp, a Vanessa enviou isso para vocês. Então, fiquem à vontade, tanto falar agora ou posteriormente.
Qual a linha digital? Humberto perguntou. Temos tudo que você precisa do digital, Humberto. Tanto os T-Bases quanto os gigs, né, que são os pilares de transferência para o digital. As bibliotecas, a gente tem biblioteca da Manger Basel, com Zan, também para quem trabalha com Sirona, a gente tem uma linha específica de T-Base da Sirona, porque não foi possível colocar a biblioteca, né, no software da Sirona. Então, tudo que precisar de digital, a gente hoje consegue te atender. Ricardo comentou, seria interessante na mudança de sistemas a empresa bonificar cicatrizadores e tapa-implantes. A gente tem um pacote desse, sim, Ricardo, à medida que a gente entenda a necessidade de vocês, como eu falei, isso pode ser bonificado em kit ou isso pode ser bonificado nessas peças de transição, sabe? Os cicatrizadores, os transferentes, os análogos, é possível sim. É só uma questão de negociação. Assim que você conversar com a Vanessa e passar o seu volume, né, o volume de compra versus o tempo, é o que nos permite ceder mais ou menos em cada negociação. Porque, inicialmente, a gente faz o investimento e a gente vai recuperar isso ao longo do tempo. Né? E aí é tempo com volume o que traz o retorno desse investimento inicial. Mas é possível, sim, a gente tem essa possibilidade. Mais alguma? Então, Edson me passou aqui que não tem mais. Vou agradecer, finalizar nosso bate-papo. Estamos sempre à disposição. Se não for agora na live, só entrar em contato com a gente. Mais uma vez, obrigado e que seja um excelente primeiro passo da nossa parceria. Valeu, pessoal!